Fala turma, bom dia a todo mundo. Hoje segunda-feira e muita gente me pedindo para gravar um vídeo sobre os juros, né? Que subiram novamente e chegaram ao vergonhoso patamar de 15% ao ano. E vamos lá, várias coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro sobre esse número, sobre essa taxa, 15% ao ano. Para as pessoas terem uma referência do quão alto é isso, se você investir o seu dinheiro nessa taxa de 15% ao ano, em 5 anos, sem fazer nada, sem gastar uma gota de suor, você dobra o seu dinheiro. Em 10 anos, você multiplica por 4 o seu dinheiro. Em 20 anos, você multiplica por 16 o seu dinheiro. Ou seja, sem você ter nenhum tipo de risco, sem você gastar esforço físico ou mental, sem você ter que lidar com nenhuma burocracia, você consegue multiplicar por várias vezes o seu dinheiro. Se você tem um dinheiro guardado, você acha que as pessoas vão escolher investir abrindo um negócio, contratando gente, tentando desenvolver uma nova ideia, ou vão simplesmente botar o dinheiro no banco e esquecer negócio de trabalho e ficar ali, enfim, só vivendo de renda? A resposta é óbvia. Claro que as pessoas vão viver de renda. Isso é uma das coisas que mais atrasa o nosso país. Mas uma coisa que vocês não estão se perguntando é o seguinte: calma aí, Eduardo, se o dinheiro dobra, multiplica por 4, multiplica por 16, de onde está vindo esse dinheiro? Pois é, isso é a dívida pública, que aumenta como uma bola de neve e acaba sequestrando todo o orçamento brasileiro. Hoje, mais ou menos metade do orçamento brasileiro vai para pagar juros e amortização da nossa dívida. E aí é óbvio, não sobra nada para saúde, educação, para investimento em infraestrutura, etc. Sobra, mas sobra muito pouco para um país do tamanho do Brasil. No Brasil é isso aí, a galera naquele sufoco para aprovar 1 bilhão para lá e 1 bilhão para cá, um país que tem um PIB de muitos trilhões, né? Por quê? Porque a maior parte do orçamento brasileiro é sequestrada pelos juros da dívida. Então esse é o primeiro ponto que é importante falar. Segundo ponto que é importante falar, muita gente fala assim, pô, mas vem cá, agora que é o Galípolo, você não critica, né? Você não fala mal. E vamos já começar tirando aqui o elefante da sala. O Galípolo é meu amigo e eu gosto pra caramba do Gabriel Galípolo, tá? Dito isso, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tenho críticas ao Banco Central, muitas, tá? Eu acho que, por exemplo, a gente hoje, né, tinha que encarar de vez a metodologia que existe no Banco Central para fazer todas as previsões deles. Eles usam as fórmulas que eles usam para dizer o quanto, se a gente subir os juros ou cair os juros, o quanto vai ter de impacto na inflação. Gente, esse negócio, é óbvio que esse negócio está absolutamente ultrapassado. As equações, as correlações, todas essas mudaram absurdamente. Basta dizer que no Roberto Campos Neto, o cara fazia a previsão de que se os juros fossem para tanto, a inflação ia para 30%, para 20%. E obviamente nunca foi para os números onde ele falava. E nos relatórios de inflação ele errava todas. E errava por muito. Então, assim, as equações do Banco Central estão erradas, mas elas são importantes para manter o medo das pessoas. Mudou essa metodologia? Mudaram essas equações? Que eu saiba, nada. O Boletim Focus. A turma manipulou o Boletim Focus. O mercado, os bancos manipularam. Um crime, uma vergonha, com a ajuda da mídia. Mudou a regra do negócio do Boletim Focus? Que eu saiba, nada. Então, assim, tem um monte de críticas que valem a pena fazer e coisas que valem a pena a gente pressionar. Mas uma coisa muito importante a gente dizer, e ninguém tem coragem de falar isso, e eu vou falar isso aqui. Vamos lá. A verdade é que hoje, se a gente colocar qualquer pessoa no Banco Central e não mudar a lógica do nosso modelo econômico, não vai adiantar nada. Você pode botar quem você quiser de presidente do Banco Central.
Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, quando aumentar um pouquinho a inflação, o cara vai sair subindo juros, subindo juros, subindo juros, subindo juros. O dólar começou a esticar para cima, vai subir juros, subir juros, subir juros, subir juros. A economia começou a voltar um pouco mais forte, vai subir juros, subir juros, subir juros, subir juros. Por quê? Porque a lógica econômica hoje nos torna refém disso. Então, vamos lá. Quando o Galípolo assumiu o Banco Central, estava ali o dólar acima de 6, o negócio degringolando todo, caos, terror e pânico. Vamos supor que o cara tenta dar uma de herói ali. Fala assim, eu vou cair 10% os juros. Né? O que ia acontecer? Ia acontecer o seguinte, caos generalizado. Por quê? Porque isso não ia vir junto com o enfrentamento do governo de uma mudança necessária que a gente precisa da economia. Agora, se a galera acha que a gente vai ter um governo que não luta contra as privatizações que foram feitas, que tem como principal bandeira o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, que a gente vai ter um governo que não fala em dar força para as nossas estatais. Pelo contrário, abre o caminho para a gente privatizar mais coisa ainda. Se a gente acha que a gente vai ter um governo que defende todas essas bandeiras e o Banco Central vai chegar lá e vai começar a cair juro, cair juro, cair juro, cair juro, vocês estão vivendo o mundo dos sonhos. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a falar as coisas assim que ninguém tem coragem de falar na esquerda. Então, por exemplo, eu, Eduardo, e está aqui o relatório, e eu vou botar para vocês aqui do lado da tela, eu, Eduardo, acredito que a gente tinha que lutar por um sistema financeiro que não estivesse na mão da iniciativa privada. É isso mesmo. O mercado financeiro, ele tinha que ser estatizado. Ah, Eduardo, aí você enlouqueceu. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quanto existe de investimento das pessoas depositado nos bancos? Tá aqui o número. 7,3 trilhões de reais. 7,3 trilhões de reais. Você sabe quem decide para onde vão esses 7,3 trilhões de reais? Os bancos. Os bancos. Se a gente tivesse um sistema financeiro que fosse do Estado, ao invés de ser desses 4 bancos que são donos desse dinheiro, da escolha de para onde vai esse dinheiro, você teria 7,3 trilhões de reais para direcionar para onde você quer. Agora, você acha que os principais bancos direcionam isso para a agricultura familiar ou para o fazendeiro amigo? Você acha que esses bancos cobram uma taxa de emprestar, ali uma taxa de empréstimo maior para os amigos donos das construtoras, das grandes fazendas, ou do cara que é trabalhador, do cara que está ferrado? Gente, por que a China é tão poderosa? São muitos fatores, mas um dos fatores é o seguinte, todo o sistema financeiro ali está na mão do Estado, então ele tem, além do orçamento que você tem, orçamento público, não sei o quê, você tem um orçamento monstruoso, que é do dinheiro das pessoas, para você canalizar para onde você quer. No Brasil, a gente fica brigando para ter 2 bilhões para cá, 5 bilhões para lá, 10 bilhões para cá, e tem 7,3 trilhões com T de tatu, entendeu? Trilhões de reais que os bancos decidem para onde vão. Vocês acham que esses caras têm pouco ou muito mais poder que um governo? Tem muito mais poder. Escolhe, faz o que quiser. Agora, ninguém tem coragem de falar isso. Pô, o Eduardo é comunista. O Eduardo quer fazer estatizar os bancos. Esse Eduardo é maluco. Sou maluco, então. Então, eu sou maluco. Outra coisa que eu acho importante é a gente falar. Pô, a gente se colocou numa armadilha onde a gente tem que viver dentro dessa inflação de 3%, senão o mundo vai acabar. Aí o que acontece? Isso é a garantia para o rico ganhar 15% nos juros e ter 3% de inflação. Isso é a garantia. Agora, para o pobre, ele não consegue aplicar o dinheiro dele a 15% de juros. Ele está pegando dinheiro emprestado a 15%, a 30%, a 50%, a 1000%. Tem 1000% de taxa de juros no Brasil. Quem disse que se a inflação fosse 5%, eu vou até falar que 10% ao ano, isso não poderia ser melhor. Eu não sei, mas não se discute. Outra coisa, a gente tem aqui no Brasil o seguinte, superávit primário como assim, um dogma.
É uma religião. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que assim, a gente tem que ficar desesperado para pagar antes o dinheiro dos banqueiros, antes do quê? Antes do que o dinheiro da educação, antes do que o dinheiro da saúde, antes do que o dinheiro do aposentado, antes do que o dinheiro para consertar a estrada, antes do que o dinheiro para construir novas instalações, para a gente se modernizar. Antes de tudo isso, tem que pagar o dinheiro do banqueiro. Por quê? Porque é mais importante. E aí, veja se você me entende. Enquanto a gente se basear no tal do tripé macroeconômico, enquanto a gente santificar o superávit primário, enquanto a gente der esse poder todo para os bancos, eu já falei aqui várias vezes, aquela história da poupança, por que a gente não reformula inteira a poupança, tira esse dinheiro dos bancos todos, desses fundos onde eles mandam, põe tudo para a caderneta de poupança, faz uma poupança multitrilionária, e aí o governo direciona para onde vai a poupança. Tem maneira de fazer, só que enquanto a gente deixar isso tudo na mão dos bancos, enquanto a gente tiver essa história da responsabilidade fiscal mandando em tudo, enquanto a gente tiver esse fantasma, esse terror, que se a inflação não for 3%, pô, o mundo vai acabar. Enquanto a gente tiver tudo isso, galera, vocês podem botar quem vocês quiserem no Banco Central, que vai subir juros. Vai subir juros. E não quero tirar culpa, nem botar culpa no Galípolo. Põe outro, escolhe um outro nome qualquer, o mais radical. E aí eu vou falar a última coisa desse vídeo. Quem chegou até aqui vai ouvir a verdade mais dura do mundo. Sabe o que é uma ideia hegemônica? Uma ideia hegemônica é aquela ideia que todo mundo acaba que acredita nela. É meio que o default, é o padrão da tua cabeça. Então, mesmo quando tu diz que não acredita, se ela é hegemônica, cuidado, irmão. Cuidado que pode ser que tu acredite. E eu vou te falar, o neoliberalismo, ele é hoje hegemônico e é no Brasil. Então, a maioria dos economistas de esquerda fala, grita, é contra isso, é contra aquilo, não sei o quê. Mas no final das contas, o cara acredita. Ele não acredita no que ele fala. Ele acha que no final tem que subir juro mesmo. Ele acha que no final o negócio tá arriscado. Ele acha que no final não vale a pena enfrentar. Ele chega na reunião e fala assim, pô, mas eu tô preocupado com as contas públicas. Eu tô não sei o quê. E não quer dizer que não tem que estar preocupado com as contas públicas. Não quer dizer que não tem que ter uma boa gestão. Quer dizer o seguinte, que se não mudar o modelo, o Banco Central vai responder igual. Ou a outra opção é o seguinte, botar um maluco no Banco Central, que o governo não vai mudar nada, a lógica econômica não vai mudar nada, e o governo vai falar o seguinte, o Banco Central vai falar, cai o juro para 5%. Aí vocês vão ver caos. Só que caos sem o lado bom. Porque o seguinte, quando a gente resolver mudar a lógica econômica, vai dar uma paura. Vai dar um pouco de caos. Porque vai dar enfrentamento, vai dar conflito. Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer largar o osso sem enfrentamento? Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer deixar de ganhar essa fortuna, dobrar o dinheiro em 5 anos, sem enfrentamento? E assim, não cai nessa historinha da Faria Lima, que é o seguinte, nossa, nós também não gostamos de juros altos, porque atrapalha os nossos negócios. Se você for ver o return on equity, né, que é o retorno sobre o patrimônio dos bancos, é tudo abaixo de 15%, que é altíssimo, né, que é altíssimo. Tu acha que o cara prefere confusão, burocracia, risco, imposto, para ganhar um dinheiro que ele ganha sem fazer nada? Se tu acredita nesse papinho do cara da Faria Lima, tu tá vivendo em outro planeta. Em outro planeta. É claro que o cara prefere o 15% sem ter que fazer nada. Então grava isso na cabeça. A gente pode botar a culpa inteira em quem sentar na cadeira do Banco Central e tem que cobrar. Comecei fazendo críticas a coisas que eu acho que o Banco Central tinha que se mover para fazer, que não fez ainda. Mas a gente pode botar toda essa culpa. Se a gente se mantiver nessa lógica neoliberal que a gente vive hoje, não vamos nos enganar. A lógica econômica, não só desse governo, a lógica econômica que prevalece sobre a qual a gente vive, é uma lógica econômica de mercado, de direita. Nem é social-democrata. Não é social-democrata. É de direita. Enquanto não mudar essa lógica, a gente só vai ficar reclamando que o juro está subindo e ele vai continuar subindo e a gente cada hora vai arranjar uma pessoa para ficar braba. Tem que ficar braba com a lógica econômica e tem que ter coragem para enfrentar ela. E aí, quem vai ter coragem? Sonho da maioria dos economistas de esquerda é ser elogiado pela Faria Lima. Pronto, falei. Agora que venham os xingamentos, mas é a verdade.